Perceber, acolher ativamente, zerar, são 3 passos simples que nós podemos utilizar para lidarmos com as situações que nós encontramos no dia a dia e que estão relacionadas a como nossa mente atua e como nós podemos sair do piloto automático, que muitas vezes nos coloca em situações que não nos agradam ou que podem desagradar outras pessoas e criar situações embaraçosas ou mesmo situações que nos coloquem em posições que a gente não gostaria de estar assumindo. Esse é o nosso tema de hoje, PAZ, as iniciais que dá a palavra paz, que é o que a gente quer encontrar. Estamos na Medita Unipaz número 79. Agradeço muito a sua participação e se você puder colocar um gostei, isto ajuda a divulgar esse vídeo e ampliar a divulgação e a nossa atuação na Unipaz relacionada à meditação. Então vamos agora, com gratidão, presentes nesse momento. Vamos nos colocando numa posição de atenção plena, até porque nós vamos fazer um pequeno ensaio desse método PAZ e o ponto de partida é sempre nos colocando no estado ou numa posição de atenção plena, de meditação. Então você vai se colocando o seu corpo, observando o corpo. Você pode ficar de olhos abertos ou de olhos fechados, mas é importante que esteja com o corpo atento, a coluna reta. E vai inspirando, expirando, reduzindo o fluxo da respiração, o ritmo, tornando tudo mais leve, mais suave. Nenhum lugar para chegar, nenhuma necessidade de sair, simplesmente estando presente aqui e agora, dedicando esse momento a você, ao seu aprendizado. Inspirando, expirando, fazendo uma pequena pausa. Observe seu corpo, começando pelos seus pés, fazendo leves movimentos nos pés, nas pernas. Ajustando o seu quadril, fazendo leve movimento nessa região. Inspirando e expirando de corpo inteiro. E fazendo uma pequena pausa após a expiração. Então você inspira, expira, pequena pausa. Observe seus ombros, seus braços, suas mãos levemente apoiadas no seu corpo. Relaxe o pescoço, seu rosto. Relaxe os olhos, relaxe a face. Esteja presente aqui e agora. Começando com o mundo da vida, observando o dia ou a noite, observando o horário, tomando consciência da temperatura, de como está seu corpo, tomando consciência dos sons que estão neste ambiente. Simplesmente observe. Tomando consciência das luzes, das cores, dos objetos presentes.
E continue atento à sua inspiração e expiração. E pequena pausa. E observe que podem haver pensamentos, sentimentos. Identifique e deixe que eles fiquem onde estão, sem negar, sem controlar, simplesmente deixando que tudo permaneça e esteja do jeito que está. E vá buscando o seu silêncio, silêncio do corpo, o silêncio da mente, o silêncio das emoções, o silêncio dos pensamentos, simplesmente buscando o silêncio, a quietude, a serenidade, aqui e agora, dedicando esse tempo a estar presente, com gratidão por esta oportunidade, por este aprendizado. Eu vou fazer uma pequena pausa, tocando o sino, para que você possa continuar nesse estado de presença. E se você quiser continuar por mais tempo, além dos 2 minutos que eu vou separar aqui, você faz uma pausa no seu equipamento e permaneça onde você está. E hoje nós vamos praticar esse método de perceber, acolher ativamente e zerar, que é um método que nós podemos usar em diversas situações que nós nos encontramos, em coisas simples, como por exemplo quando surge algum som que está irritando a gente, ou quando nós estamos num ambiente agitado
ou quando existe uma pessoa que está também falando coisas que possa nos desconectar, que possa nos deixar ansiosos, ou quando nós estamos lendo ou vendo alguma notícia, ou quando nós percebemos que está surgindo algum processo interno de ansiedade, de angústia, de raiva, de tristeza. Então, esse método pode ser aplicado em diversas situações e nos ajuda muito a estar presente e atuar ativamente, de modo a não sermos levados automaticamente para qualquer lugar aqui é perdermos o devido contato conosco mesmos e entrarmos numa situação que muitas vezes pode nos conduzir a sofrimento, a nós ou a outras pessoas. Então esteja atento à sua posição, à sua mente nesse momento, aqui e agora. E esse método consiste em 3 etapas. Ela então nos permite lidar, como eu falei, com eventos do nosso dia a dia, com mais leveza. Então você ouve, por exemplo, uma notícia, uma imagem, alguém falando alguma coisa, um problema para resolver, um acidente. Geralmente essas situações nos levam a uma sucessão de reações automáticas e muitas vezes desagradáveis. Então nós podemos usar esse método. O primeiro ponto, o ponto de partida, é perceber o que está acontecendo, é perceber o processo iniciando. Então, perceber. Lembrando que tudo é coemergência. Então, se alguém chega dizendo alguma coisa agressiva ou que nos tira da nossa paz, do nosso ponto de equilíbrio, lembrando que aquilo que a gente ouve, aquilo que surge naquele momento, movimenta uma série de módulos cerebrais, muitas vezes movimenta nosso cérebro, nossos hormônios. Isso tudo é coemergência. Dentro do budismo é muito interessante essa percepção e dentro da neurociência, porque tudo emerge junto. Emerge às vezes a ansiedade, a raiva, a indignação. E nós, estando atentos, nós vamos perceber que alguma energia está sendo movida internamente. Então é muito imediato, a gente precisa de muito treino para estar ligando nesse processo. E a respiração ajuda muito, porque eu percebo que está surgindo algum movimento interno, geralmente desagradável, e assim que percebe, assim que aquilo começa a acontecer, eu já percebo a energia fluindo. O processo já começa, porque é coemergência. No entanto, eu vou inspirando e expirando, porque o corpo nesse ponto uma referência, a respiração nos coloca no momento presente, a respiração nos, nos aterra, nos coloca presentes com aquilo que está acontecendo. E naquele momento que começa a acontecer aquele efeito, em nossa mente, em nosso corpo, em nossos sentimentos, nós percebemos que algo está acontecendo. Então, primeira etapa, perceber. Essa percepção é o ponto de partida.
Na sequência, nós já podemos, quase que automaticamente, quando a gente está mais treinado, nós podemos passar para a segunda fase, que é acolher ativamente o sentimento que está acontecendo. Então, não é negar, não é julgar, não é rejeitar, não é justificar, nada disso, mas acolhe. Está surgindo um sentimento de angústia, está surgindo um sentimento de raiva, está surgindo um sentimento de ansiedade. Então começa a aparecer um sentimento. Nós acolhemos aquilo. Não pode ser negar, porque aí a gente está exatamente tentando já justificar e fazer um julgamento. Não, isso não vai ajudar. Isso não nos ajuda nesse processo. Então, acolher ativamente significa também não justificar. Esse é assim mesmo, eu sou assim, isso também não ajuda. Por isso que é ativamente. Nós já estamos num processo de percepção e de acolhimento e de atenção. Porque isso acontece na mente, no corpo, inclusive. A gente começa a observar que tudo começa junto, por isso qual é a emergência? Um sentimento, às vezes isso está me remetendo a algum sentimento do passado, alguma fase da minha vida que faz aquilo surgir com muita força. Então eu percebo e estou acolhendo. À medida que nós estamos acolhendo e estamos com a mente atenta, nós começamos a ver o fluxo de energia, tudo é uma energia que está circulando, e nós optamos por não nos identificar com o que está acontecendo. Não nos identificar. Então nós começamos a distanciar daquele processo que estava acontecendo, ele fica no lugar que ele está. E esse distanciamento não é um distanciamento necessariamente físico, mas emocional, afetivo. Nós temos que observar que existe uma carga afetiva que pode ser positiva, pode ser negativa, mas geralmente nós estamos trabalhando mais aqui no aspecto negativo, e nós buscamos então identificar essa emoção, essa carga afetiva. E continuando observando. Esse distanciamento é da parte emocional. Aí você vê o fenômeno, o que a pessoa diz, por exemplo, a imagem que aparece, aquilo que está sendo, por exemplo, falado ou lido em algum lugar, e a gente vai respirando. Mas a respiração cada vez mais serena. Tem tempo para trabalhar isso. Não precisa de correr, de resolver tudo. Vai dando o tempo que você precisa e esteja no seu centro. Nesse momento é importante a prática de atingir o centro interno, porque ali eu já estou presente. Eu já estou, digamos, no controle daquela situação. Então, acolhendo ativamente. E na etapa seguinte, que é a terceira etapa, nós vamos zerando a carga afetiva, nós vamos zerando a emoção que estava começando a surgir. Por que zerar? O zero, na reta numérica, ele não tem sinal, ele não é nem positivo nem negativo. Você pode falar mais um, mais dois, mais três, ou menos um, menos dois, menos três, mas o zero não é mais nem menos. O zero é nulo, é simplesmente zerar, é o vazio, é o nada que a gente atinge sem perder o foco do que está acontecendo.
Então nós vamos zerando, nós vamos colocando toda aquela situação que estava emotivamente crescendo, nós vamos colocando ela, aquela situação no lugar dela. Existe fato, existe um fenômeno, mas não existe um domínio daquilo sobre o meu ser, o meu corpo, meus pensamentos. Então, nem positivo nem negativo. Nós vamos como que desligando a cena daquela tela que estava sendo montada. É claro que depende muito do que está acontecendo, mas nós podemos imaginar essa situação, então nós vamos desligando e vamos encerrando aquele processo que estava crescendo. E continuamos respirando, observando o que está acontecendo. Zerar. Zerar é o equivalente a não se envolver emocionalmente com aquilo, mas sem nós não perdemos a sensibilidade do fato. É muito interessante perceber isso. Nós não deixamos de ser sensível ao que está acontecendo. Nós não estamos numa posição superior a ninguém. Não é estar numa posição superior, mas estar numa posição que eu esteja sabendo o que está acontecendo. Então alguém chega e fala alguma coisa, faz alguma crítica, por exemplo. A minha pessoa, a minha atuação, eu posso perceber que aquilo começa a me movimentar, acolher esse movimento interno, o movimento emotivo, o sentimento, acolher a carga afetiva em mim, respirando, eu vou deixando a energia que chegou ir dissipando, essa energia ela tende a crescer, mas eu posso deixar que ela vá diminuindo, respirando e vou zerando e fico eventualmente associado apenas ao fato em si. Se a pessoa disse alguma coisa, então vamos ver o que é isso. O que você está dizendo? Como que isso afeta? Como que isso tem a ver realmente comigo? Como podemos resolver? Ou não, é apenas a sua visão. Tudo bem. Eu não tenho que me justificar muitas vezes. Esta é um exemplo de como nós podemos usar o método PAZ diante dessa situação de alguém que chega falando alguma coisa com a gente. Pode ser também um som, uma coisa simples. Por exemplo, você está na rua, numa praça, sentado, passa uma moto fazendo muito barulho. Isso costuma também até ser fácil, né? A moto vai embora, deixa. Você percebe, surgiu aquilo e expira, vai anulando. É um treino interessante esse, através de um som que às vezes nos desagrada. Aí você percebe, você não entra naquela energia, você não deixa que a energia que estava, né, tentando acontecer de você reagir, né? O ego é sempre uma resposta, e às vezes uma resposta que não serve para nada, como nesse caso, de um ruído, e passa. E você vai respirando e vai percebendo que aquilo vai acalmando. Você pode treinar a fazer isso. Pode ser uma imagem, uma cena, né, que acontece envolvendo você, envolvendo outras pessoas, né? E as pessoas às vezes ficam eufóricas, ficam excitadas diante daquilo e falando, e você pode simplesmente observar, percebendo o que está acontecendo, respirando, vai acolhendo o sentimento que surge em você,
acalmando a mente, inspirando e expirando novamente até que você consiga poder atuar naquela situação, se for o caso. Talvez você possa ajudar aquela cena que está, aquele cenário e aquele quase que aquele teatro que está aparecendo ali na sua frente. Mas você precisa de estar zerado da sua emoção. Assim você entra com a emoção toda e talvez não ajude em nada. Se for o caso, talvez você consiga inclusive, contribuir para que aquela situação encontre um caminho de paz, de equilíbrio, de diálogo, enfim. São várias situações. Deixo isso para você como um exercício de presença, de serenidade, de serenar a mente, de estar no aqui e agora. E vamos finalizando o nosso encontro de hoje. Então eu convido você a estar de corpo presente, de mente presente. Nesse momento, inspirando, expirando ao toque do sino. Atenção ao corpo. Atenção ao momento presente, aqui e agora, buscando o seu centro interno, conectando-se com a mente infinita, da qual nós participamos o tempo todo. Serenando a mente, os pensamentos, as emoções, buscando o seu silêncio e percebendo o campo vibracional no qual estamos desde sempre imersos. Então eu pergunto, dentro desse campo psíquico de vibração, qual é a sua frequência? Agora. Você está sereno? Existe serenidade? Existe uma quietude? E quando você encontrar esta serenidade, esta quietude, esta presença, a frequência da paz, do equilíbrio, você pode então, sintonizando-se com seres de luz, você pode intencionar para as pessoas, para as situações, para suas comunidades. Você pode intencionar a paz, porque esta paz está na sua vibração. Você pode intencionar a serenidade, porque você está vibrando serenidade. Você pode intencionar quietude, porque você é a quietude. Nós existimos nesse campo. E nessa existência, através dessa existência, nós podemos influir também nesse campo.
nas pessoas, influir também nas situações na qual estamos lidando. Você pode intencionar cura para você, intencionar cura. Você pode intencionar a cura para outras pessoas, alguma pessoa especial que você queira neste exato momento intencionar, tornar intenso, intensificar essa cura. E para isso você precisa e deve estar na paz, na serenidade, na quietude, porque é por esse caminho que vai acontecendo essa cura. E se você tiver também que resolver alguma situação, seja lá qual for a situação, algum problema, encontrar a solução, você também pode colocar toda essa situação nesse campo, visualizando a transformação do que precisa ser transformado e buscando o silêncio, a quietude, a serenidade, onde tudo isso será resolvido, entregando e finalmente você entrega todo o resultado da cura, todo o resultado da transformação, entrega no plano mais alto, entrega aos seres de luz. E esse caminho vai sendo encontrado, esse caminho vai sendo construído. E observe os sinais que serão indicados para você atuar, se for o caso, se for necessário que isso aconteça. Então, dentro do campo infinito de vibração de paz, lembra, você sintoniza, intenciona e finalmente entrega. Nós vamos parando por aqui, nesse nosso encontro de hoje. E até a próxima Medita Unipaz.